Há 4 dias do processo eleitoral, as polêmicas em relação às eleições americanas vêm crescendo, e um dos pontos de maior disputa entre Câmara e Trump é justamente a questão dos imigrantes, tanto os legais quanto ilegais. A gente fala de algumas políticas um pouco mais combativas em relação a essa população. Será que de fato, pessoal, seria possível banir, extraditar ou até fazer medidas mais restritivas em relação à população imigrante americana? Quais seriam os impactos econômicos e sociais dessas medidas? Vamos discutir aqui no vídeo. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a briga envolvendo Brasil e Venezuela, com a Venezuela fazendo críticas assim e até ameaças ao presidente brasileiro, com o perfil da polícia venezuelana deixando bem claro, hein? Quem se mete com a Venezuela se dá mal, com uma fotinho do Lula por trás. Itamaraty vai responder a isso? Ao mesmo tempo, pessoal, temos também a Coreia do Norte fazendo uma reunião com a Rússia e estabelecendo, palavras do Lavrov, hein, que Estados Unidos e Rússia estão cada vez mais próximos de um conflito militar direto, enquanto a Coreia do Norte promete que vai apoiar de maneira irrestrita até a vitória a Rússia. Vale lembrar que os Estados Unidos também já se posicionam sobre o assunto, cobram os chineses e alegam que se de fato as tropas norte-coreanas entrarem no campo de batalha, a situação na guerra muda de patamar. Fala também, pessoal, sobre Israel, que ataca mais uma vez, agora na Cisjordânia, um escritório da ONU, da UNRWA, quais serão as repercussões desse fato, e também o Irã, que segundo uma agência americana, ouvindo informantes israelenses, está preparando um grande ataque com mísseis e drones, até com o Fatah 1, vamos falar um pouco mais sobre ele, para antes das eleições americanas, ou seja, antes do dia 5 de novembro. Esse ataque virá do Iraque. Quais serão as repercussões? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E pessoal, rapidinho, aproveita que hoje a Insider, ela antecipou as promoções da Black Friday, do dia oficial da Black Friday. Então, se você entrar hoje no site, você consegue encontrar, no mínimo, tá com o meu cupom 15% de desconto, podendo chegar a 40% de desconto em algumas peças selecionadas, mais o frete grátis, em alguns casos até alguns brindes, hein? Então, se eu fosse você, eu anteciparia aí as minhas compras, hein? Ó, dica aí, Insider sensacional, Zotec T-shirt, meia, cueca, camiseta. As roupas da Insider são as melhores, mais tecnológicas do Brasil. Recomendo bastante para vocês. Tamo junto? Link aqui, pessoal, na descrição. Usa o meu cupom que tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente tá com um momento bem grave em várias regiões do planeta. E por isso as eleições americanas, sendo que os Estados Unidos se colocam como um dos principais poderes moderadores do planeta, ela é tão significativa assim. E existem vários pontos de embate, vários pontos de divisões entre republicanos e democratas, entre a Câmara e o Trump. Um dos pontos que mais pega é justamente sobre a questão dos imigrantes, tanto os legais quanto os ilegais. É fato que para a população americana, pesquisa interna, tá? 55% da população local deseja políticas mais restritivas em relação à imigração, principalmente quando você pega a fronteira entre México e Estados Unidos. Os números oficiais hoje, eles falam de uma população imigrante nos Estados Unidos que corresponde a 47,8 milhões, sendo que isso representa 14,3% da população americana. Sendo que desses 47,8 milhões, mais ou menos ali 23% são ilegais, correspondendo a 11 milhões. Os principais grupos são mexicanos, indianos e chineses na terceira colocação. E é fato que, independente se eles são latinos, se eles são asiáticos, a população americana não vê muito com bons olhos, pelo menos não a maior parte. E a Kamala Harris, vice do Biden, ela teve algumas incumbências enquanto vice-presidente. Aliás, até uma crítica do governo Biden, né? Que ele prometia fazer um empoderamento feminino, um empoderamento do movimento negro, até por isso colocou a Kamala como a sua vice, mas ela teve pouca importância durante o seu período presidencial. Um dos seus fatores, uma das coisas que ela foi colocada para fazer, foi justamente tentar desenvolver políticas públicas na América Central e também na América do Norte, no México, para evitar essa migração. Convenhamos que não foi muito bem sucedido, né? Então Trump, ele bate muito nisso, com algumas propostas até polêmicas. Eu falei para vocês da questão que ele exagera ali, né? Ele fala, olha, o que está acontecendo na verdade é que existem venezuelanos, haitianos que estão vindo ali das prisões, são os presos que estão entrando nos Estados Unidos. Tem a questão no debate que ele falou, né? Que os haitianos, eles estão comendo os animais, enfim, né? Não posso nem falar aqui no YouTube as coisas que ele falou, mas que foram extremamente polêmicas. Ele fala de adoção de pena de, enfim, né?
para imigrantes que cometerem algum tipo de delito nos Estados Unidos e fala de possivelmente fazer a maior política de extradição da história dos Estados Unidos, caso seja eleito presidente do país. Então, assim, são dois opostos, né? Enquanto a Kamala Harris, ela promete fechar, ela sempre quer se distanciar do que foi o governo Biden, mas ela fez parte desse governo, com seus erros e principalmente, aliás, com seus acertos e principalmente com seus erros, em relação à parte econômica, à parte social e à parte da migração. E o Trump, ele vai no outro oposto. Hoje, como eu falo para vocês, eu diria que não daria para fazer essas políticas tão restritivas que o Trump, ele quer. Tanto por possíveis sanções internacionais, bloqueios internacionais, quanto pela questão econômica dos Estados Unidos. Vou dar um exemplo para vocês. Os Estados Unidos hoje, eles reclamam muito do processo de inflação. E é fato, né? Você tem um processo inflacionário que foi causado principalmente pelo aumento da dívida pública do governo Biden, que gastou de maneira irresponsável. Principalmente o aumento pós-pandemia, o plano American Rescue Plan, fazer, por exemplo, concessões fiscais sem olhar exatamente, né, todo o ajuste fiscal que seria necessário para uma economia americana. E isso acabou gerando uma impressão de moeda, uma circulação ali de ativos, que acabou culminando com o processo inflacionário. Isso reflete, inclusive, no aumento do preço dos salários. Quando a gente pega, por exemplo, hoje, questão de salário, tá a maior média dos últimos anos. E eu sei que, claro, que é uma coisa boa você ganhar bem. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba pressionando porque as empresas vão ser obrigadas a pagar seus funcionários melhor. Se elas pagam os funcionários de maneira melhor, quer dizer que elas vão ter que gastar mais. Consequentemente, vão ter que repassar o aumento do custo para os produtos. Estou aqui desprezando qualquer análise social, fazendo somente uma análise econômica. Sabe quem ainda aceita esses trabalhos de menor remuneração? São os imigrantes. Então, se você tira a força de trabalho dos Estados Unidos, a tendência é que tem uma disputa ainda maior para arranjar trabalhador, o aumento do preço dos salários, consequentemente o aumento do preço dos produtos, combinando com mais inflação. Economicamente, talvez não valeria nesse momento. Outro ponto importante, os Estados Unidos é um país que passa por um processo de envelhecimento populacional. Até 2040, a previsão é que o número de mortes supere o número de nascimentos nos Estados Unidos. E com o processo de envelhecimento, você vai ter um aumento do custo previdenciário, aumento do custo com saúde, e vai precisar de trabalhador. Talvez hoje os Estados Unidos estejam querendo tirar os trabalhadores. Tenho certeza que no futuro não só os Estados Unidos, mas vários países europeus vão implorar para que entrem trabalhadores, para que entre mão de obra ativa. E por mais que hoje os imigrantes representem só 14% da população aproximadamente, eles representam quase 20% da mão de obra ativa. Talvez um dos setores mais especiais para isso seja justamente o setor agrícola, em que 70% dos trabalhadores são trabalhadores imigrantes, tanto legais quanto ilegais, que ajudam também a reduzir os custos. É triste falar isso, né? Análise econômica só ajuda a reduzir o custo com a produção. O produto sai mais barato, consequentemente é menos inflação, uma tentativa de controle da inflação. Vale lembrar, pessoal, que hoje, segundo dados do governo americano, 1/6 dos impostos arrecadados nos Estados Unidos, ou seja, mais ou menos 580 bilhões de dólares, correspondem ao que é arrecadado com os imigrantes, tanto os legais quanto também os ilegais. Ou seja, hoje, você falar de política de combate à imigração talvez seja algo muito bonito, que soa bonito, para a população americana, principalmente para os republicanos, mas não sei se economicamente valeria tanto a pena assim. Claro que também, com o aumento dos imigrantes, principalmente, os ilegais, os de baixa renda, há uma tendência de aumento também dos benefícios sociais por parte do Estado. Mas, mesmo assim, os benefícios econômicos superam os malefícios econômicos. Estou desprezando a análise social, somente a análise econômica. E aí, pessoal, será que seria possível fazer uma política tão restritiva à migração nos Estados Unidos, principalmente pensando no envelhecimento populacional? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bem relevante, está ligado à disputa entre Brasil e Venezuela. Olha, esse assunto vem se estendendo bastante, né? Como eu apresentei para vocês, o Brasil ele foi o grande fiador dos venezuelanos. O Brasil lutava, até o ano passado, para que a Venezuela fizesse parte do Unasul. Lembra que a gente até chamou o Nicolás Maduro um dia antes da reunião com os outros líderes latino-americanos. Falou, imagina, o Maduro tem que explicar como que é a democracia venezuelana, tal, né? Enfim, foi bem criticado por essa fala.
A gente, por exemplo, foi um dos fiadores do Acordo de Barbados, o acordo que pretendia fazer com que a Venezuela tivesse algumas sanções superadas e, em troca, tivesse uma eleição mais livre, mais justa, com a participação de opositores, seja Maria Corina Machado, com vistorias internacionais da União Europeia, do Centro Carter e por aí vai. O Brasil, por exemplo, mesmo com todas as denúncias da oposição, foi lá e bancou. Não, Brasil, México e Colômbia, a gente acredita no Nicolás Maduro. Só que, claro, CNE apresente as atas eleitorais. Até agora, estamos esperando. Ou seja, o Brasil foi o fiador, colocou a sua credibilidade em jogo e a Venezuela não apresentou o mínimo de garantia que as eleições foram justas. Por conta disso, o Brasil, palavras do Celso Amorim, tá? Não reconhece as eleições venezuelanas. O Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, falou que a confiança brasileira na Venezuela foi quebrada e, movimento mais recente, a gente teve o Brasil vetando a participação da Venezuela nos BRICS. Não só da Venezuela, mas também da Nicarágua, que é uma situação muito parecida, né, com disputas governamentais entre antigos aliados, entre Daniel Ortega e Lula, ou seja, governo brasileiro e governo da Nicarágua. Pois é, pessoal, a Venezuela não está aceitando bem. E depois a gente ter membros do governo venezuelano falando que o Lula era um agente da CIA, o Celso Amorim é um agente infiltrado do imperialismo americano, falou inclusive que o Itamaraty, desde o João Goulart, tem a mania de fazer um intervencionismo em prol dos Estados Unidos na América Latina, falou que o Brasil, por exemplo, nesse momento, não está defendendo os interesses da CELAC, de uma integração latino-americana, já que está boicotando um vizinho para fazer parte de uma organização tão importante como os BRICS, e, cara, foi tecendo críticas cada vez maiores. Até, por exemplo, ontem convocou o embaixador venezuelano, né, no Brasil para ele prestar os devidos esclarecimentos. Falou que o Celso Amorim tem falas grosseiras, intervencionistas, fez críticas ferrenhas. Pois bem, pessoal, talvez ontem tenha sido a gota d'água. Ontem à noite, logo depois que eu postei o vídeo para vocês, a polícia da Venezuela, a polícia venezuelana, fez uma divulgação ali no seu X, no seu Twitter, né? Antigo Twitter oficial, colocando uma fotinho que tem uma imagem embaçada, mas assim, não precisa ser um grande gênio para saber que é o Lula que tá ali, colocando: quem se mete com a Venezuela se dá mal. E tá inclusive na legenda: a nossa pátria, ela é livre e soberana. Nós não aceitaremos chantagem de ninguém, nem somos colônia de ninguém. Nós estamos destinados a vencer. Ou seja, fez uma certa ameaça, colocando que quem mexe com a Venezuela, colocando o perfil ali do Lula, se dá mal, eu vejo com ameaça ao governo brasileiro. O Itamaraty, a nossa chancelaria, ela tinha como postura oficial não responder às agressões, às críticas, enfim, do governo venezuelano. Mas acho que depois que você usa a imagem de um presidente do seu país, e aqui independente se você gosta, não gosta, tal, é o chefe de Estado, é o chefe de governo, é o cara que representa o Brasil. Você colocar ele num post da polícia do seu país, num perfil oficial, ameaçando, pô, galera, isso é gravíssimo para as relações diplomáticas. Então, segundo fontes ouvidas do Itamaraty, o Brasil, né, vai responder, mas sem cair em provocações. Ou seja, aparentemente, o Itamaraty vai soltar uma nota oficial. Enquanto eu gravava para vocês, o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, está fazendo ali as vistorias e vai fazer críticas públicas à Venezuela, respondendo a todos os ataques que foram feitos nos últimos dias. E enquanto eu gravava, de fato, a nota saiu. Como pode perceber, eu relatei para vocês, é uma nota assim, fria, né, sem grandes críticas, mas fala que o Brasil fica, entre aspas, chateado com as críticas pessoais, em detrimento dos símbolos nacionais, ou seja, desrespeitando o Brasil, colocando que o Brasil sempre respeitou o povo venezuelano, e fala que tem apreço pelo princípio da não intervenção, mas que só se coloca contra o processo eleitoral da Venezuela, porque ele se colocou como um dos fiadores do Acordo de Barbados, e porque foi um dos países que participaram dessa suposta vistoria internacional acerca das eleições venezuelanas. Então, assim, sem descer o nível, né, entre aspas, a gente não vai ficar fazendo críticas pessoais contra membros do governo venezuelano, mas o Brasil tentou demonstrar sua postura crítica em relação às críticas mais contundentes contra figuras pessoais e símbolos nacionais brasileiros. Ah, professor, você acha que existe chance de ataque contra o Lula tal? Pô, claro que não, né, galera? A gente tá falando de uma Venezuela
que até pouco tempo atrás está fazendo ameaças gravíssimas ao Irfan Ali, que é o presidente da Guiana, acerca da questão de Essequibo. Inclusive, colocou ali mapas oficiais que tinha anexado Essequibo, colocou militares na fronteira, mas não teria coragem de fazer nada. Com Lula, penso que também não, né? Por algum tipo de, sei lá, ação militar, algum tipo, talvez sanções, aí sim, né? Declara como persona não grata. Então, esses fatos mais diplomáticos pode até ser. Agora, alguma ameaça física contra o presidente brasileiro ou contra algum embaixador, representante do Brasil, acho que não, né? Você acha que isso pode escalar para uma coisa de violência física mesmo? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes e perigosas, hein? Hoje, o Sergei Lavrov, ele esteve em reunião com a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte. Também foi postada uma entrevista que ele deu para uma mídia internacional, uma mídia turca, se eu não me engano, em que ele estava se pronunciando sobre alguns fatos importantes sobre o mundo. E ele foi bem enfático em relação à Rússia na diplomacia internacional. Segundo ele, tá? Nesse momento, nós, russos, estamos perto de um conflito direto com Trump, e independente da vitória da Kamala ou do Trump. Ele deixou bem claro, galera, que no momento a gente tem o Biden, né, como presidente dos Estados Unidos, e que ele teria levado ao limite a russofobia nos Estados Unidos. E por isso que os países estão à beira de um conflito militar direto. Sem especificar exatamente, né, da onde ou qual seria essa russofobia, enfim, né, mas fez, assim, um comentário mais generalizado. Professor, mas você falou que independe de governo? Pô, se o Biden, então, ele levou essa russofobia, segundo ele, ao extremo, quer dizer, então, que ele preferiria o Trump. Então, teoricamente, sim, né? A gente teve, por exemplo, notícias da Microsoft, eu citei para vocês quando isso aconteceu, que a Rússia estaria utilizando suas fazendas de bot, ou seja, fazendo as guerra híbrida, né? Ou seja, investindo em propaganda, perfis falsos, para tentar manipular o processo eleitoral dos Estados Unidos em favor do Trump em detrimento da Kamala Harris, porque Kamala e Biden teriam uma postura mais belicista em relação à Rússia e mais de apoio em relação à Ucrânia, né? Ou seja, favorável aí a um intervencionismo maior contra a Rússia e a favor da Ucrânia. Só que o Lavrov, por exemplo, deixou bem claro que o Trump, quando foi presidente dos Estados Unidos, foi o presidente que mais apoiou, que mais fez sanções contra os russos na história. E que, tá vendo como independe quem vai ser o representante americano? De fato, os Estados Unidos está procurando um conflito militar direto, segundo os russos, claro, tá? O Trump, por exemplo, ele já falou muitas vezes que ele vai procurar, assim quando ele for presidente dos Estados Unidos, acabar com a guerra. E ele acabaria em um único momento. Ele até falou, por exemplo, ele convence que assim que ele assumir a cadeira de presidente, ele vai obrigar o Zelensky a negociar. Já fez críticas públicas ao Zelensky, falou que ele é o maior vendedor que existe na Ucrânia, porque sempre que ele chega nos Estados Unidos, ele sai com bilhões de dólares, entende? Então, aparentemente, ele tem uma postura um pouco mais, não em favor dos russos, mas não continuar ajudando tanto assim os ucranianos, o que beneficiaria muito, claro, o governo russo. Será que a Rússia estaria apoiando o Trump, então? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, como eu falei para vocês, o Lavrov, ele recebeu a visita na Rússia da ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte. E ela foi bem enfática, tá? Nesse momento, Estados Unidos e Coreia do Sul estão planejando um grande ataque nuclear contra nós norte-coreanos. Inclusive falando que por conta disso precisa fortalecer o nosso arsenal nuclear e aperfeiçoar a nossa prontidão para uma eventual retaliação desse tipo, uma retaliação nuclear. Claro, a gente sabe que Coreia do Norte e Rússia recentemente assinaram um tratado. E dentre várias outras cláusulas do tratado, você tem o compartilhamento de técnicas, tecnologias, informações. Muito possivelmente a Coreia do Norte está fornecendo, além dos militares, de 10 a 15 mil que já estão treinando em bases, já estão em Kursk, inclusive, estão fornecendo também, a Rússia está fornecendo tecnologia nuclear, tecnologia de satélites, que é o que a Coreia do Norte precisa bastante. Então eu vejo muito mais esse pedido, né, da ministra das Relações Exteriores, colocando que Coreia do Sul e Estados Unidos estão planejando no futuro um ataque nuclear como uma tentativa ou um pedido para que a Rússia compartilhe as suas inovações. Mas mais do que isso, ela deixou claro que a Coreia do Norte vai apoiar a Rússia até o fim. Segundo ela, Estados Unidos e Coreia do Sul estão sempre se consultando para combater os russos em favor da OTAN. E por conta disso, a Coreia do Norte não vai abandonar, assim como foi assinado o tratado, o acordo que fez
com a Rússia. Percebam o perigo, né? Os Estados Unidos, eles garantiram, galera, que eles já sabem que as tropas norte-coreanas devem começar a combater em solo russo e em solo ucraniano no futuro próximo. E eles já foram bem enfáticos. Quando isso começar, a gente levanta todos os proibitivos contra o uso de armas ocidentais. Porque no momento os Estados Unidos, e até um pedido do Zelensky isso, né? Os Estados Unidos, ele está bloqueando o uso de alguns tipos de mísseis de longo alcance, né? Alegando que não tem sentidos a isso e que isso soaria como uma provocação aos russos. Mas se a Rússia autoriza que soldados norte-coreanos lutem no campo de batalha em favor dos russos, não tem por que não aprovar o uso desses mísseis de longo alcance. E o Antony Blinken, ele também foi bem claro. A gente conversou com a China sobre tudo o que está acontecendo. E a gente mostrou para a China que a gente espera um tipo de postura mais agressiva dos chineses contra os norte-coreanos. Já que a Coreia do Norte tem como seu principal parceiro econômico a China, né? Então a China poderia pressionar os norte-coreanos para que não participassem desse conflito. Não falou se a China deu uma grande resposta ou não, mas convenhamos, galera, aparentemente a resposta não veio, né? Ou seja, a China não tem como fazer uma pressão mais significativa ou não quer fazer essa pressão mais significativa para que os militares norte-coreanos entrem no campo de batalha em favor da Rússia. A Ucrânia, pessoal, vai lembrar que também fez críticas bem graves. O Zelensky falou ontem, né, que olha, o Ocidente está dormindo, porque a Rússia está esperando ver qual vai ser a resposta dos militares norte-coreanos em solo russo. O Ocidente, por enquanto, teve uma reação zero, e que isso vai autorizar ou até incentivar com que os russos tenham 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil militares norte-coreanos utilizados no campo de batalha contra a Ucrânia. Vai lembrar, pessoal, que a Ucrânia reclamou que a OTAN não ajuda, que a OTAN tem uma reação zero em relação à postura de militares norte-coreanos, e falou também que os Estados Unidos, o Ocidente, não manda aí os mísseis de longo alcance. Então fez várias críticas públicas em relação à morosidade dos países ocidentais em ajudar a Ucrânia, inclusive colocando que vários territórios estão sendo perdidos, a Rússia está avançando numa velocidade recorde, porque não há ajuda do Ocidente. Para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias bem interessantes, bem importantes sobre Israel. Primeiro que Israel fez mais uma operação na Cisjordânia contra um campo de refugiados, destruindo redes de infraestrutura, de rodovias, o que vai dificultar, claro, a chegada de ajuda humanitária. Mas, além disso, aí a gente tem uma posição dispar. Enquanto a UNRWA, a própria Reuters e grandes mídias internacionais colocam que Israel fez um ataque contra a sede da ONU, a sede da UNRWA, que é a representação da ONU sobre os refugiados palestinos, na Cisjordânia, utilizando uma escavadeira, sim, tá? O próprio Felipe Lazzarini, que é o chefe da UNRWA, falou que essa organização, a sede ali, ajudava mais de 14 mil pessoas no local, que vão ser mais pessoas ainda desassistidas. Lembrando que ataque de Israel à ONU vem ficando crescente, seja a Unifil, a UNRWA e por aí vai. Israel garante que não. Falou que é uma mentira, que isso não existe, que na verdade foram explosivos que foram colocados por terror, que atuam ali na Cisjordânia, que queriam, inclusive, fazer como se fosse uma espécie de ataque de bandeira falsa. Falar que explodiu a sede, a culpa é de Israel, para que a comunidade internacional pressione Israel. Quem tá certo, galera, convenhamos, não sei, mas é mais um ataque de Israel contra a ONU, se de fato ele se consolidar. E além disso, a agência Axios, que é uma mídia americana, ouvindo oficiais da inteligência israelense, confirmou: o ataque do Irã virá nos próximos dias. E como eles garantiram que vai vir antes da eleição americana, a gente está falando de 4 dias no máximo, visto que a eleição vai ser no dia 5 de novembro, né? Esse ataque, segundo a agência Axios, não será qualquer ataque. Vai ser um ataque em que eles estão se mobilizando para fazer uma série de bombardeios, principalmente, pessoal, com mísseis e com drones, até mesmo utilizando o míssil hipersônico Fatah 1, que é um míssil que foi apresentado em junho de 2023 e ele dispõe de grande capacidade. Ele é furtivo, ele é rápido e, segundo o Irã, foi assim que ele foi apresentado, ele consegue escapar das principais defesas aéreas que existem no planeta. Lembrando que os Estados Unidos forneceu mais uma defesa aérea, agora, né, em direção aos israelenses. Mas no ataque que o Irã fez ainda esse ano, em retaliação à derrubada do anexo da embaixada iraniana na Síria, o Fatah 1 ele foi utilizado e, aparentemente, quando ele foi utilizado, ele conseguiu escapar das defesas de Israel. Professor, o Irã tá maluco? Porque eu compartilhei com vocês.
O Irã hoje, ele se coloca num perigo muito grande, porque se o Irã fizer um ataque contra Israel, a Linda Thomas Greenfield, Estados Unidos e Israel já garantiram que vão retaliar. Só que o Irã já é mais frágil que Israel sozinho, que Israel e Estados Unidos então nem se fala. E que Israel e Estados Unidos, e com as principais defesas aéreas comprometidas, sim, os sistemas S-300 eles foram destruídos por Israel, aí complica ainda mais a situação. Mas é aí que o Irã vai usar o seu eixo da resistência. Segundo as informações da inteligência israelense, não é o Irã diretamente que vai atacar. Ele vai utilizar o Iraque, da mesma maneira que Israel também utilizou pontos do Iraque controlados pelos Estados Unidos, mas vai utilizar pontos do Iraque para que as milícias do Iraque, claro, recebendo armamentos, equipamentos, treinamento, até inteligência iraniana, façam os ataques. Porque Israel, se tivesse que fazer uma retaliação, retaliaria o Iraque. O Iraque, lembrando que não é um país completamente aliado dos iranianos. Tanto que o Iraque tem bases militares americanas. E no Iraque, existem alguns pontos controlados por milícias que são aliadas do Irã. O Iraque tem sim, né? O Sudane tem relação com o Irã, mas não é uma relação de tanta proximidade a ponto de utilizar o país como uma base militar para fazer ataques contra Israel. Ou seja, será que Israel teria capacidade de atacar o Irã? Não foi o Iraque que atacou, foram milícias iraquianas. Será que teria coragem de atacar o Iraque, sendo que o Iraque é um país que não é completamente aliado dos iranianos, e sim existem algumas milícias ali localizadas? Então talvez essa seja a aposta, pelo menos segundo o jornal Axios, né? Ou seja, a mídia Axios. Portanto, pessoal, devemos ter uma escalada da violência entre Irã e Israel nos próximos dias. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo então, pessoal, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.